Vamos aí. Miguel Barella, beleza? Tudo bom? Como é que tá aí nesse domingão, fim de domingão? Tudo certo, tudo beleza. Tá me ouvindo? Como é que tá Perfeito, meu vídeo aí? perfeitamente, vídeo ótimo, áudio ótimo, tá tudo beleza. E eu tô saindo aí, tá dando para me ouvir? Também tá bacana aí nossa conexão. Então, bora lá. Obrigado mesmo por estar aqui fazendo essa live comigo. Vamos contar um pouco da sua história aí. Pouco Obrigado não, pelo muita coisa, né? convite. São É, tem, 40 anos, né? tem muita coisa 40 para anos de contar. carreira aí. É, pois é. Exatamente, pois é. E como é que estão indo as coisas aí na quarentena? Tá tudo bem? Tá tudo bem, sem susto, sem Covid, sem nada. Primeira dose já tomada, esperando a segunda dose. Maravilha. É, basicamente eu fiquei em casa, né? Eu tenho meu trabalho que toma parte do tempo e outra parte do tempo é ocupada com fazendo música e coisas do estilo, né? Principalmente com o Blue Beast, que é a minha banda atual, é o que eu estou fazendo no momento, né? E também preparando alguns lançamentos para o final do ano aí, né? Das minhas bandas antigas, deve sair algumas coisas em vinil do Agentes, do Ratos do Beco, que foi a minha primeira banda punk em 78, né? Então, coisa para Isso. fazer não faltou. Pô, demais, demais. Então, vamos começar aí nosso papo já. Eu quero saber o seu início na música, né? Como você começou a tocar, as suas influências. Você falou que sua primeira banda foi. Você acabou de falar que vai lançar um projeto, né? Então fala pra gente como foi o início aí. Oh, bom, a memória de como eu comecei a tocar meio que se perde no tempo, né? Enfim, mas o que eu tenho muito claro, o meu segundo violão, que eu tenho até hoje, é de 1972, né? Então era aquela coisa de tocar música fácil para cantar, para acompanhar e tal. Aí com o pessoal do colégio, né, já tinha gente também que gostava de música, que queria começar a tocar, e alguns já tocavam, bom, enfim. Aí saiu, disso saiu a primeira banda, que eu vou chamar de banda, porque vai ter um lançamento de material gravado aí no final do ano, que era o Ratos do Beco, que era um trio, eu no baixo, RH Jackson, o produtor e guitarrista e baixista na guitarra e voz, e um outro colega nosso, o Roberto, na bateria. Tudo banda de escola, né? E na época a gente ouvia Ramones, ouvia Dead Boys, ouvia Sex Pistols, ouvia New York Dolls. Então foi essa mistura aí que deu o start aí com o Ratos do Beco, né? E em 78 não tinha lugar para tocar, não tinha os clubes, não tinha essas coisas todas aí. A gente ensaiava numa garagem perto da Francisco Morato, tinha um farol que era super demorado. Então a gente abria a garagem e tocava para os carros que estavam parados no farol. E mais de um voltou e parou e veio perguntar: é uma banda, o que que é isso e tal e qual. Mas aí o Jack, né, ele voltou para os Estados Unidos, que ele estava casado com uma americana, uma brasileira americana, e aí ficou por isso mesmo, né? Mas esses ensaios gravados vão sair pela Nada Nada Discos, vai sair um EP, né, com 4 músicas, é um negócio bem legal. Fiquem de olho aí na Nada Nada Discos. Depois disso, o que veio foi Agentes, né? Então, a mesma coisa. Eu conhecia já o Kodiak há muito tempo, Mas no e Agentes, você tava na guitarra, né? no Agentes eu fui para guitarra e segui na guitarra até hoje, né? No Ratos do Beco, na verdade, eu comecei na guitarra, o Jack no baixo, aí o ensaio ele falou: vamos trocar para ver o que acontece. A gente trocou e deu muito certo, né? Mas no Agentes eu já comecei com a guitarra, eu, Eduardo e o Kodiak, né? E também o Agentes vai sair um LP duplo pela Nada Nada em dezembro, onde vão ter as 4 faixas de estúdio e depois o show do Ilhas do Sul e um show do Carbono 14, né? Então
essa foi a segunda fase, vamos dizer assim, né? Aí já tinha alguns lugares para tocar, a gente, obviamente, tocou no Carbono 14, no Hong Kong, que era uma casa do Júlio e da May, do pessoal da Gangue 90, né? E nesse meio tempo já, eu, com agentes, eu acabei indo assistir uma apresentação da Gangue 90 no Lira Paulistana, né? E no fim do show, o Lira Paulistana tinha uma espécie de um barzinho, um saguão lá, que o pessoal ficava batendo papo e tal. E a Alice veio conversar comigo, falou, pô, gostei do teu modelo New Wave, da tua roupa, não sei o quê. Eu falei, mas você também precisa ver minha banda. Falou, você toca? Eu toco guitarra e tal. Como é que chama a banda, Agentes? Ela falou, nossa, Agentes, Júlio, vem aqui, vem conhecer esse cara. Aí o Júlio chegou, né, ele tinha um jeito assim, ele media as pessoas e falou, eu ouvi o seu disco e tive que tomar uma garrafa de uísque e dormir na areia. Eu não admito que tenha nenhuma banda mais new wave do que a minha. Né? Então, Tem a cara do Júlio, né? esse foi o meu primeiro contato com o Júlio. E aí ele falou, vem aí amanhã, nos outros shows, aí traz a guitarra, de repente rola um som e tal. Eu fui, mas obviamente acabou não rolando som nenhum, porque era um show muito ensaiado, com as músicas muito estruturadas e tal. E era uma banda muito legal, né? Tinha a May, a Alice, a Denise, o Júlio. No teclado era o Billy Forghieri, que hoje está na Blitz. Na bateria era o Gigante Brasil. E no baixo era o Rubão Sabino, que na época era baixista do Gil. E na guitarra era o Herman Torres. E era uma banda muito boa, muito legal. Aqueles shows foram muito bacanas no Lira, né? Aí eu, continuei em contato com o Júlio, ele me convidou para ir na casa dele, a gente ficou escutando discos, conversando e tudo mais, e tinha uns shows marcados aí de final de ano em Florianópolis, né? E a gente fez um show num clube, que não foi lá grande coisa, né? Festa de Réveillon, mas fez um show no Teatro Municipal lá em Florianópolis, que lotou, a gente teve que fazer 2 sessões, foi uma loucura, fila, fora, um negócio enorme, né? Mas aí eu estava na guitarra, o Júlio passou o Herman para o baixo, na bateria já entrou o Lobão e o Billy no teclado, né? Mas era, assim, uma catarse, esses shows da Gangue 90, porque a gente ensaiava pouco, para dizer, não ensaiava nada, né? E as coisas iam acontecendo conforme o ritmo ia ditando, né? Mas o público gostava, cara, o público ficava ensandecido, né? Então, aí logo depois a gente foi para Salvador também, tocar num festival em Piatã, né, ao ar livre. Fez 2 shows lá na praia, depois fez um show numa casa noturna lá, que também foi uma loucura, um negócio muito, muito legal, né? Aí, quando a gente voltou para São Paulo, deu uma desmontada na banda, porque o Herman foi cuidar do disco solo dele, que estava para sair. O Billy tinha sido convidado para Blitz, acho que ele já tinha gravado Você Não Soube Me Amar, e o Lobão também era Blitz, e foi a época que estourou o Você Não Soube Me Amar, aí desmontou a banda, né? Fiquei só eu de músico, e teoricamente eu deveria Você entrou saber... depois do Perdido na Selva, né? Entrei depois do Perdidos, né? Eles já tinham feito festival, né? Na época do Perdidos, eles tocavam com a banda de apoio da Rita Lee, que era o Rádio Táxi, né? Isso, Vandertap e o líder. Eu entrei bem num ponto intermediário entre o Perdidos na Selva e a gravação do disco da RCA. Em 82, né? Inclusive, eu produzi a demo no estúdio de Placa Luminosa, que foi apresentada para a RCA, e com isso eles conseguiram o contrato, né? E essa demo eu guardei durante anos, o cassete aqui comigo, e
recentemente, deve fazer uns 3 anos, um pouco antes da pandemia, saiu um livro de um holandês, do Jorn, sobre a Alice. E o Matheus da Nada Nada lançou um compacto com essas músicas no mesmo momento, né? Então o pessoal acabava comprando o compacto, né? O vinil e o livro, né? Que foi uma coisa muito legal. Mas nesse meio tempo, a gente tinha uma casa noturna bem bacana aqui em São Paulo, que chamava Vitória Pub, e, e a gangue marcou 2 shows lá, né? Então a gente teve que montar uma banda para fazer esses shows, e eu chamei o Escova para o baixo, a Sandra Coutinho tocando teclado, e era o Billy no teclado, a Sandra Coutinho tocando teclado, das Mercenárias, e o Vitor Leite, que na época estava ensaiando com a gente, na bateria. E o Vitor falou, pô, posso trazer minha banda para abrir o show? Né? O pessoal falava, pode, pode. E era o Ira, né? Então foi a primeira vez que eu vi o Ira. O Edgar, o Nazi, e era o Dino no baixo, né? Não era ainda o Isso, Gaspa. de nascimento. É, exatamente, o próprio. Se não me engano, hoje ele é professor de História na USP. E esses shows foram muito legais, cara, porque a gente tinha acabado de gravar a demo no estúdio Placa Luminosa, então a banda tava afiada, as músicas estavam bem ensaiadas, a Sandra ensaiou o vocal das meninas. Se tivesse continuado essa formação, teria rolado alguma coisa muito interessante, né? Mas a gangue é aquela coisa, aquela catarse, aquela coisa maluca mesmo, né? Tinha que ser assim, dessa forma. Aí veio o contrato com a RCA e eu falei, não, eu não vou gravar, não vou nada, acabou meu tempo na gangue, eu já estava junto com o Thomas Papon e botando Voluntários da Pátria em pé, né? E era a banda que eu queria realmente acelerar, né? Aí veio Voluntários da Pátria, Thomas Papon, eu, o Thomas, né? A gente testou, e o Minhoca, aí a gente testou vários baixistas, testou vários vocalistas, e no fim acabou ficando o que a gente chama da formação clássica, né? Que é com o Nazi, o Gaspa, o Giuseppe na outra guitarra, meu amigo de longa Isso, essa data, galera aí. e o Thomas e eu. E com essa formação, né, a gente gravou o disco, que saiu pela Baratos Afins, num 7 de setembro de 1984, né, e fez bastante show, circulou bastante, cara. Voluntários da Pátria foi uma banda que tocou em São Paulo, tocou no Rio, tocou no Noites Cariocas tocou no Parque Lage, a gente tocou em todos os lugares legais que tinha entre São Paulo e Rio. E a banda ao vivo cara, essa formação era muito boa. A gente ensaiava muito mesmo. Eu trabalhava, eu e o Giuseppe, a gente trabalhava muito nas partes de guitarras, né, naquela coisa complementar, né, daquelas linhas que ficam, né, ninguém sabe exatamente quem está tocando o quê. Então foi um trabalho muito bacana. Aí, logo depois que a gente lançou o disco, o Ira assinou com a Warner, né? Na verdade já tinha assinado com a Warner, e tinha gravado o compacto com o Pobre Paulista, e ficou engavetado, né? A Warner tinha disso, pegava 4, 5, 6 bandas, todo mundo gravava, e eles falavam, eu vou escolher uma para estourar, e as outras ficam guardadas, né? Que era uma grande bobagem estratégica, porque tinha espaço para todo mundo, cabia todo mundo e eu acho que teria feito de fato um movimento aqui, mas cabeça de executivo de gravadora naquela época era uma desgraça mesmo, né? Os caras pensavam de outro jeito. Então nessa época a Warner desengavetou o Ira, né? Eles foram gravar, acho que é Mudança de Comportamento, Vivendo Não Aprendendo, não lembro qual é que é o primeiro LP deles lá. É uma mudança de comportamento, É, primeiro branco, né? isso, Mudança de Comportamento. E aí a gente ficou
sobrou eu e o Giuseppe, falou, pô, vamos ver o que a gente faz, aí a gente precisa botar esse disco para rodar, né? E, e nessas a gente acabou, o Thomas nos apresentou o Akira trouxe o Edson, é, aí eu não lembro exatamente como o Paulo Horácio veio, através de um baterista que a gente ensaiou, mas não rolou, e estava o Paulo Horácio lá, e a gente gostou dele, e aí foi a segunda formação, né? Com o Akira, o Edson, o Paulo Horácio, o Giuseppe e eu. Com a Akira foi a terceira, não? Porque o Já Maurício foi a primeira, né? a primeira de todas foi com o Guilherme e o Maurício Minhoca, né? Depois veio com o Násio Gaspa Aí e, depois veio o e Akira. aí depois veio com a Akira. E aí com isso que aconteceu, a gente acabou, o Akira acabou chamando a gente para tocar com a Akira S, a gente acabou gravando sobre as pernas, né, a música clássica deles, gravou algumas outras coisas no LP e ficou um bem bolado assim entre Voluntários da Pátria e Akira S. E isso foi até 86, né? 86, realmente a coisa, assim, o ambiente musical e os bares e tal já estavam desmontando, já não tinha tanto lugar para tocar, nem nada, né? Então veio um período aí meio um hiato. E eu e o Giuseppe, a gente continuou trabalhando juntos, né? E o resultado desse trabalho que a gente fez foi esse disco, Alvos Móveis, Alvos Móveis. Em Slow, 2002 saiu outro, né? e depois este outro Alvos Móveis Slow Link. O que, que é Esse é de 2002, né? esse aqui saiu em, nem lembro, tem que olhar, mas se você está me dizendo que é 2002, eu vou acreditar que é 2002. Deve ser. 2002 aqui, Voice Print. Mas ele foi gravado bem antes, né? Esse foi gravado na década de 80 ainda, final da década Isso. de 80, em estúdio analógico, com fita e tal. Como é que, como é que esse projeto andou, né? Bom, a gente já trabalhava aquelas guitarras todas com Voluntários da Pátria, aquele jeito de tocar bem peculiar nosso, e em 87 eu fui fazer um curso que era dirigido pelo Robert Fripp do King Crimson, né? E nesse curso a gente trabalhava com uma afinação de guitarra diferente, um monte de coisa diferente, que quando eu voltei aqui eu mostrei para o Giuseppe e falei, pô, nós precisamos continuar o que a gente estava fazendo dentro dessa novidade toda, de afinações diferentes, polirritmias e tal e qual. E foi isso que deu origem a esse projeto, né? Esses dois alvos móveis. Aí, o que aconteceu? Obviamente, esses discos eram... O primeiro a gente chegou a tocar ao vivo com algumas faixas em playback, algumas coisas assim, mas são músicas que demandam uma forma técnica muito boa. Para tocar isso ao vivo tem que ensaiar muito, tem que estar com os calos aqui em ordem, né? E nem o Giuseppe nem eu tinha muita paciência, né? Para fazer isso, aí perguntar, bom, nós vamos tocar onde? Vamos tocar para quem, né? Deixa só como CD, tem bastante gente que gosta, tem página web na Wix, se você entrar, escrever Wix, Alvos Móveis, tem lá a explicação de tudo, tem no Bandcamp, então quem quiser ouvir mais sobre esse projeto, quem gostar de música instrumental, de guitarras, tá aí a dica de um projeto interessante nosso, né? Bom, aí o que aconteceu? Deixa eu puxar a memória. Em que ano estamos, né? 2002. Em 92, eu comecei a tocar numa peça de teatro que chamava Paraíso Perdido, que ela era encenada dentro da Igreja Santa Ifigênia. Essa peça era para durar 3 meses, durou quase 2 anos, né? Foi premiada, a gente tocou no Festival de Curitiba e tal. E eu tocava guitarra, eu tinha um solo numa certa parte da peça e fazia umas ambiências em determinadas partes lá. Foi uma experiência bem, bem legal. Eu não sei se hoje eu teria
disposição para voltar a tocar numa peça de teatro assim de quarta a domingo, 2 sessões no sábado, 2 no domingo, mas na época foi uma coisa muito legal, né? E bom, depois disso eu fiquei um tempo apoiando a Magda Pucci, que é a minha mulher, minha esposa, que ela tem um grupo que chama Mauaca. E, enfim, eu apoiei todo o começo do Mauaca, gravei o primeiro disco, operava o som ao vivo. O Mauaca era um grupo com instrumentos acústicos, assim, pouco usuais, né? Instrumentos de orquestra, como fagote, clarone, coisa assim. E é uma coisa que eu gosto e me interesso muito, né? Ah, que é toda essa parte de gravação, amplificação, timbres e tal. Então eu fiquei um tempo trabalhando com o Mauaca, né, apoiando o Mauaca, e depois lá pelo 99, mais ou menos, 98, fiz alguns trabalhos com o Alex Antunes, inclusive o Alex está lançando um trabalho super interessante agora, com o nome Eu vi, ele me mandou. de Death Disco Machine, vale a pena olhar. É, Aí eu comecei a entrar um pouco no. Entrar um pouco, não, entrei totalmente no mundo de improvisação, né? Que eu sempre gostei de explorar a sonoridade do instrumento, da guitarra, dos pedais, né? O que dá para tirar desse instrumento além de um Lá maior e um Sol maior, né? Ou uma pentatônica de blues, né? E acabei num trio chamado LCD, que era com Paulo Beto e Eloy, que era um trio de improvisação, né? E a gente fez muita coisa, tocou no primeiro Sonar aqui, tocou em vários festivais, fez shows junto com o Zé do Caixão, tocamos em 2 festivais em Barcelona, 2 festivais importantes, a gente teve é, um CD lançado lá dentro de uma coleção. Foi um trabalho bastante legal, né, com LCD. Aí seguindo a onda de improvisação, eu comecei a tocar com o Thomas Rohrer, que é um saxofonista e rabequeiro suíço que mora no Brasil, e também a gente teve um duo chamado Rohrer Barella, e a gente trabalhou muito com uma artista plástica chamada Patrícia Osses, né? E tinha uma obra chamada Improviso para Vidro e Gelo, que era uma escultura de vidro e gelo, eram 4 blocos de gelo com 4 placas de vidro formando um cubo, né? E esse gelo ia derretendo até ele colapsar e quebrar tudo. A gente fez em bastantes lugares esse improviso. Foi uma coisa muito legal também. Bom, aí voltamos, já chegamos em 2014, né? Tem um monte de coisa aí pelo meio, mas é, talvez é um pouco, sei lá, se eu lembrar eu volto. Em 2014 teve uma virada cultural aqui e veio, quem veio tocar foi a Truss de Groot com o grupo dela chamado Plus Instruments. A Truss é uma figura importante no minimal synth, no experimentalismo eletrônico, trabalhou na Holanda em institutos lá e tal e qual, e foi para Nova York em 81, ficou 10 anos lá, e ela trabalhou com essa banda dela chamada Plus Instruments. Quem participou dessa banda, inclusive, foi o Lee Ranaldo, antes dele ir para o Sonic Youth. E aí ela veio aqui com o Jim Sclavunos, que é o baterista do Nick Cave, e tocou como convidado, né? Porque o Plus Instruments é a Truss e os convidados que ela decide trazer. Então veio o Jim, veio o Paulo Beto, era o convidado, a ponte, né, o elo de ligação para ela tocar aqui no Brasil. E eles me convidaram também para tocar uma música, 2, não lembro. Enfim. E foi um show super joia, super bacana. Eu lembro que foi um dia, uma chuva monumental no Centro Cultural. O Centro Cultural tem goteira. Quando chove é um barulho infernal lá dentro, mas o show foi muito bacana, muito bacana. Aí uns anos depois, numa conversa dessas informais aí de Facebook, a Truz e eu, a gente resolveu
colaborar em algumas músicas, né? Então, um mandou arquivos para os outros e funcionou super bem, a ponto de, no fim do ano, olha a Truz aí. Hi, Truz, I'm just talking about you now. Truz Sonic. E aí o que aconteceu? A gente rapidamente tinha 15 músicas prontas e falou, vamos lançar um CD, vamos lançar um CD. Então saiu este primeiro CD aqui, não, este primeiro CD aqui, tá? Blue Beast, Devil May Care, e ele foi todo feito remotamente, né? A Truz mora no sul da Califórnia, eu moro em São Paulo, e a gente manda arquivo para lá, manda arquivo para cá, vai trabalhando nas músicas, tudo de forma remota mesmo, e é uma forma de trabalho, eu gostei muito, porque você fica muito livre, né? É diferente, eu fico imaginando, se nós dois estivéssemos no estúdio ali, ou tocando, ou um fazendo uma parte, outro fazendo outra, eu acho que eu não teria ousado tanto, não teria experimentado tantas ideias, né? Mas aí a gente lançou, o disco ficou pronto no final do ano, né? Devil May Care, Blue Beast, a nossa fotinho aqui dos dois ETzinhos de olho azul, e a Truz veio para o Brasil, a gente fez shows aqui no Sesc, né? Fez shows em Ribeirão Preto, fez shows aqui em São Paulo, e para fazer as músicas ao vivo a gente chamou o Paulo Bira no baixo e o Cook Stolarski, que toca com o Karnak, com o funk como Legusta. O Cook é um cara, um baterista muito requisitado, né? Aí a gente teve meio que recriar as músicas, porque elas foram gravadas, a gente nem pensava em tocar ao vivo, né? E nem pensava que elas deveriam alguma hora ser tocadas ao vivo. E quando eu falo, não, nós vamos fazer show, então a gente remontou, recriou as músicas, né? E deu muito certo também. Foram shows muito bacanas, esses dois do lançamento, né? Que mais desse disco que eu posso falar? Teve bons reviews fora do Brasil, foi tocado em alguns programas de rádio interessantes, deu uma rodada legal, né? Aí a gente continuou trabalhando, né? Compondo músicas e tudo mais, e no começo do ano passado, uma semana antes do Carnaval, ficou pronto este segundo disco do Blue Beast, chamado Rolling, também 12 músicas, todas no mesmo esquema, arquivo para Califórnia, arquivo para São Paulo, vai e volta. O disco ficou pronto, eu já estava marcando shows aqui, a gente já, dessa vez eu queria fazer mais shows, queria ver se dava para fazer pelo menos uns 10 shows, e aí veio o nosso amiguinho Covid-19 e acabou a festa, né? Então, tudo cancelado, tudo suspenso. Nem tão amigo, né? Hã? Oi? Nem tão amigo, né? Pois é. Nosso arqui-inimigo Covid-19, pandemia, brecou tudo, ferrou tudo. Aí o que a gente continuou fazendo continuamos fazendo música. Fizemos mais 7 singles e aconteceu uma coisa curiosa. Você deve conhecer o produtor Apollo 9, o cara que produziu o Otto, produziu Rita Lee, produziu o Paulo Casali. Fala, Casali, tudo bem? Como é que vai? O Apollo, que é meu amigo de longa data, conversa vai, conversa vem, tá? O que você está fazendo? Blue Beast, mandei umas músicas, ele falou, cara, eu estou fazendo a trilha para uma série que vai ao ar no segundo semestre. Eu queria usar a música do Blue Beast. Eu falei, as ordens, pode usar. Aí ele pegou uma música, fez um remix e entrou na trilha, né? Aí ele ouviu as outras músicas e adorou a banda, a voz da Truz, e falou, vocês precisam ficar mais conhecidos, eu quero produzir um EP de vocês, um EP realmente que consiga expandir a audiência, não fique só dentro desse mundo
tão experimental, tão diferente, né, que vocês estão trabalhando. Ah, tá bom, vamos adiante, né? E o EP está pronto, deve sair, data oficial de lançamento dia 2 de julho. Dia 2 de julho sai o EP, vai sair no programa do James Clavunos na Soho Radio, e aí a gente vai espalhar pelas redes sociais, aí vai realmente trabalhar com divulgação, impulsionar e tudo mais, seguindo as recomendações do nosso produtor Apollo 9. Eu vi que ele entrou aí, não sei se ele está, espero que ele esteja ainda. Enfim, teve aqui o Fernando Manchon, que ele quer saber como é que foi a ideia de formar o Agentes. Tá? Bom, eu já tinha passado pela experiência do Ratos do Beco, né, de fazer uma música mais energética, e eu queria continuar tocando. E eu conheci o Kodiak fazia muito tempo, e alguém me falou, o Kodiak passou um tempo nos Estados Unidos, ele voltou ouvindo essas músicas que você gosta. Eu falei, tá bom, ótimo, vamos lá. Aí liguei para ele, passei na casa dele, ele tinha um monte de discos já novos, Devil, Talking Heads, Kraftwerk, como sempre, um monte de coisa interessante, a gente ficou ouvindo e conversando, vamos fazer uma banda, acho que cultura oitentista, já pensou em escrever um livro? Não, eu sou um péssimo escritor, cara. Eu posso contar todas as histórias para quem quiser recolher e escrever, mas não, eu escrever sem chance. E, bom, e aí a gente conversou e ficou de algum dia fazer um som. Vamos juntar e tocar alguma coisa e tal e qual. Aí como é que é o destino, né? Fazendo aquele tricô e amarrando as pontas. O Giuseppe estava gravando um disco, na época, um disco mais de fusion, e ele tinha voltado do estúdio, junto com um amigo dele, argentino, que estava no Brasil para gravar esse disco, e foram num restaurante para jantar, sei lá o quê. E ele com a guitarra, case, deixou a guitarra do lado, e o Eduardo entrou no restaurante e viu a guitarra, viu a case, né? O Eduardo Agentes. E o Eduardo é um cara sempre muito falador, muito fácil, muito, né, comunicativo. E falou, pô, quem é que toca aí uma guitarra? Eu toco também, não sei o quê, tal e qual. Ficou aquela conversa, aí o Eduardo falou, não, eu voltei de Londres, eu assisti o Cure lá, assisti, sei lá, CLC, não sei que bandas mais. Aí o Giuseppe falou, pô, eu acho que você devia conhecer um amigo meu que está ouvindo esse tipo de música também, né? E aí a gente foi na casa do Eduardo, o Kodiak foi junto, a gente conversou e viu que tinha uma convergência estética, né, de som, assim, tipo, eu acho que é isso aí que a gente pode fazer. E a gente começou a ensaiar. Eu morava numa casa grande na época, que tinha um porão, e o estúdio era no porão. Podia ficar tudo armado lá, podia ficar tudo montado. E o Kodiak trouxe os teclados, o Eduardo veio com o amplificador dele e a guitarra. E vamos dizer, o mais lógico seria que eu pegasse o baixo. Só que não tinha amplificador de baixo no lugar de ensaio, tinha mais um amplificador de guitarra e eu tinha uma guitarra. Aí eu falei, não, vamos tocar com duas guitarras, isso aqui vai ser legal, depois a gente vê como é que faz o baixo. E assim começou a gente começou a ensaiar e montar repertório, montar músicas, e aí a gente resolveu gravar o primeiro compacto independente, né, com Angra e Agentes. Mas o Agentes era uma banda também, tecnicamente, vou falar de equipamento, não dava para tocar em qualquer lugar, tinha muito equipamento, tinha os teclados, sintetizadores, assim, precisava ter um palco com o mínimo de estrutura. Isso limitou um pouco a gente conseguir fazer mais apresentações, né? Então é assim como a gente se formou. Aí chegou uma hora que
o Eduardo começou a tocar já com o Thomas Bielefeld, que era o Azul 29. Eu comecei a tocar com a Gangue, depois Voluntários, e o Kodiak queria trabalhar com vídeo. E aí a banda, cada um foi seguir as suas ideias, né? O Kodiak fez aquele vídeo Eletricidade, o Eduardo fez o Azul 29 e eu fiz o Voluntários, passei pela Gangue e fiz o Voluntários. Pois é, mas tem uma coisa sobre essa primeira formação que eu queria saber. Eu fiz uma live com o Maurício, agora eu não me lembro se foi em setembro ou outubro, não estou me lembrando muito bem. Mas ele falou que quando ele foi convidado para a banda, do Voluntários, você deu para ele um stick bass, né, igual do Akira S. Só que ele falou que não conseguia tocar porque era muito difícil. E mais para frente o Akira entrou para a banda. A ideia inicial era ter um stick bass no lugar do baixo. O primeiro, eu não vou dizer que a gente teve um ensaio, quem tocava stick bass, o primeiro cara que teve um stick bass aqui no Brasil era o Jack, né, RH Jackson. A gente fez um ensaio uma vez, fez um som, o Minhoca, o Thomas, eu e o Jack, e o Jack tocou o stick bass. E o stick bass é um negócio muito legal, a sonoridade dele é realmente uma coisa única, né? É verdade, verdade. Aí logo depois disso, o Jack foi para os Estados Unidos, o que eu tinha falado, né? Pela segunda vez. Você chegou a ter algum professor de guitarra? Sim, tive. Edgar Escandurra. Edgar, tudo bem aí, meu? Bom, aí eu não dei um stick bass, até porque só tinha um no Brasil, que era o do Jack, mas eu falei pro Edgar lá, Escandurra, eu falei pro Maurício, você tinha que arrumar um stick bass para tocar. Mas o Maurício, cara, ele era um baixista. Quando ele entrou, o som da banda fez, deu uma subida, porque eu tinha visto ele tocando, teve um festival no Lira Paulistana, onde tocou o Ira, tocou o Traje a Rigor, não lembro, uma outra banda chamada O Encravada, umas bandas meio malucas. E eu vi o Maurício tocando e gostei, falei, cara, esse cara, a gente precisa laçar ele para o Voluntários da Pátria. Aí acabou a apresentação, vem cá, eu tenho uma banda assim, assim, assá, tal, vem tocar com a gente. Aí ele veio, a gente ensaiou e tudo, chegou a fazer show com o Guilherme e Boletim de Ocorrência, acho que deve ser alguma outra banda, que ele falou aí, o Edgar, da época. A gente fez a estreia do grupo, foi abrindo para o Ira no Carbono 14, no dia 13 de maio, uma sexta-feira, eu lembro disso muito bem, com o Guilherme Snardi na voz, o Thomas Minhoca e o Maurício no baixo. Aí logo depois disso, a Warner laçou o Traje a Rigor e obviamente que ele foi para o Traje, ele não tinha mais tempo para tocar com mais ninguém, impossível, né, fazer qualquer coisa. E então foi isso. Aí o Edgar está falando que teve esse festival no Sesc chamado Boletim de Ocorrência, que a gente também tocou com Voluntários da Pátria e com o Guilherme, provavelmente foi o Maurício no baixo ainda. Foi um festival muito legal, cara, um festival muito bacana, grande, no Sesc Pompeia. E o que você acha desse disco do Voluntários da Pátria? Que nota você dá para ele hoje em dia? Olha, eu acho que é um disco que ainda é atual. Assim, as letras, a gente sempre teve um certo medo que as letras ficassem datadas, mas o Edgar está contando desse festival no Sesc que eu fiz, derrubei o microfone e eu derrubei o Dinho Ouro Preto também, Edgar, você lembra disso? O Dinho estava em cima do palco assistindo com cara de espanto, né? E eu empurrei, ele caiu do palco lá do Sesc Pompeia, e quando acabou o show, ele entrou no camarim e eu falei, cara, vou apanhar agora. E ele me deu um abraço e falou, cara, é demais essa banda, adorei. A gente, daí pra frente, ficou bons amigos. Bom, voltando ao disco do Voluntários, a gente tinha medo que as letras ficassem um pouco datadas por causa dessa temática política e tal.
Eu acho que não ficaram, não, né? Cadê o socialismo? É uma terra devastada, verdades e mentiras. É, e são letras cara, você olha para o Brasil agora, escuta aquela letra e fala, puta, casa, casa, ainda serve, né? É, eu gosto do som, né? O som é um som muito de época, que eu acho uma coisa legal, assim, tá carimbado. Isso é anos 80, né? Quem escuta ó, O Homem que Eu Amo é uma outra letra legal. Edgar tá falando, pô, Edgar, põe ele na entrevista também, chama o Edgar aí para dentro. É, É um sonho entrevistar ele, sou muito fã dele. aproveita Uma aí, alegria cara, saber que ele está assistindo a gente. O Edgar, aproveita. Eu sou fã do Edgar, melhor guitarrista do Brasil, cara. Eu queria tocar 10% disso. Desse pois jeito, é, de sair devorando a guitarra como o fantasma do Hendrix. isso, pois é. O, então, o som é bem anos 80, né? Bem carimbado. Eu já tive assim uns delírios, uns desejos, né? Eu espero passar uma semana, o delírio vai embora. De regravar esse disco com a mesma banda, assim, ir num estúdio legal, com um engenheiro de som super legal, é, e, e etc. Eu adoraria fazer isso, realmente gostaria de fazer isso, mas eu acho que não tem muita chance de acontecer, né? Dizer, o meu projeto, bom, tá cada um para um lado, né? O Nazi tem a carreira dele solo, tem o Ira, Sim, sim. o Gaspa já não mora em São Paulo há muito tempo também, ele tem as coisas de rockabilly dele. O Giuseppe hoje ele tá trabalhando para impulsionar a banda Stratus Luna, que é do filho dele, é baterista, e os primos e tal, e o filho do Fábio Golfetti, uma banda progressiva muito legal. E o meu foco hoje é o trabalho com o Blue Beast, né, com a Truz, que é o trabalho que deu muito certo, assim, é meio uma síntese do que eu fiz ao longo de todos esses anos, né, porque tem músicas estruturadas, tem coisas mais rock new wave, tem experimentalismo de sons de guitarra, de timbres, de, é, do que você quiser, né? Assim, é uma liberdade extrema mesmo, né? Muito legal e as ideias fluem, acontecem muito naturalmente entre ela e eu. Mas quem sabe, né? A gente nunca imaginou que ia reunir a formação do disco de novo faz uns anos fizemos um show no Centro Cultural, né? Com Foi em o 2019, né? 2019, com o Nazi e o Gaspa no mesmo palco, que ninguém acreditou que ia acontecer de novo. Foi um belo show aquele lá também, foi bem bacana. Pô, sensacional. E qual foi o show que mais te marcou com os voluntários? É, bom, tem das duas fases, né? Na época que a gente fez o. Para quem essa nova geração, infelizmente, curte as bandas legais dos anos 80 e 90. Hoje, ó, eu faço para quem quiser ouvir, né? Eu sempre fiz música. O Fernando Manchon está perguntando para quem eu faço música. Eu faço música para quem quiser ouvir. Na verdade, fazer música é um pouco uma necessidade, né? É uma inquietação, né? Eu preciso fazer, eu preciso estar trabalhando com essas coisas aí. Ah, e, e hoje, por incrível que pareça, né? Vou falar do Blue Beast. Vira e mexe aparece alguém de algum país que eu nunca imaginei. Outro dia apareceu um cara de Portugal que tem um programa numa rádio universitária pedindo uma entrevista, que ele tinha achado no Bandcamp, tinha achado demais e tal. Aí tem na Austrália, tem no Canadá, tem tudo quanto é lugar do mundo. Aparece alguém que fala, ó, eu vi aqui, eu vi lá, eu vi o vídeo, vi isso, né? Então, é assim, eu acho que quem faz música da forma como eu sempre fiz, você faz quase como uma necessidade, né?
e procurando que aquilo caia no ouvido certo, né? Que dê aquela, que faça um eco, né? Que ressoe nas pessoas, né? Eu tive alguns shows assim, isso é uma coisa muito emocionante, muito gratificante, de gente que vem, acabou o show, ou procura a gente no camarim, ou mesmo em cima do palco, chorando mesmo assim, abraça e segura a mão e fala, cara, esse show foi demais, isso era o que eu precisava ouvir, não sei o quê, né, essas coisas. Então, sempre tem gente que gosta de ouvir. Aí a tua pergunta, qual foi o show mais legal do Voluntários? É. Os shows que a gente fazia no Centro Cultural eram muito bons sempre. Eu gostava muito de tocar no Napalm. Tem uma série de vídeos de 2 noites que a gente fez no Napalm que estão no YouTube. É só procurar Voluntários da Pátria Napalm. Foram shows muito legais, cara. A banda estava super em cima, super bem, muito bacana. Então, isso, né? A gente sempre dá para lembrar. O show no Parque Lage também era muito legal. O Parque Lage é uma coisa. ah, Deixa eu falar oi para quem entrou. Aline Rocha Oliveira. Oi, Aline, tudo bem? Estou aqui. Então, é isso. Sobre os shows do Voluntários. Diga lá, E mas você mostrou aí os CDs do Blue Beast, né? é, E tem algum site aí para a galera adquirir? Tem algum lugar aí? tem no Bandcamp, se você entrar Bandcamp, Blue Beast Barella, qualquer coisa assim, você acha no Bandcamp, tem tudo lá, você pode comprar o CD físico, pode comprar as músicas. O Blue Beast está com distribuição digital em todas as plataformas, onde você consultar você vai achar, né? Você pode ouvir, pode comprar. Para quem ainda tem CD player e gosta, eu recomendo que compre. A capa é legal, tem bastante informação, tem bastante coisa dentro, né? E, e é isso aí. E tem o Depois você me site. manda o link, que eu vou Ah, colocar na edição para o pessoal ir no site, beleza? legal, mando sim. E tem o site, que se você digitar lá Weebly Blue Beast, né, WEEBLY Blue Beast no Google, você vai cair no site. Lá tem as músicas também, tem os vídeos dos shows, tem outras informações. Quando a gente vai aparecer algum programa de mais importante, tá lá também informação, é bem bacana. E a gente Vamos estava lá. falando sobre a Gang 90, e Sim. você teve alguma música com o Júlio Barroso? Se eu tive o quê? Alguma música com o Júlio Barroso? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Uma entrevista do John Action dizia que para ser compositor não é simplesmente quem sabe compor, mas é aquele que sente a necessidade. Exatamente. É isso que eu Então, um falei. abraço aí pro Laufer. Quem comentou É, isso aí foi o Laufer, grande parceiro do Fausto Fawcett. tá, Vários sucessos dos anos 80 é dele do Fausto. Um abraço tá. aí, Laufer. Tamo junto. Deixa eu responder a pergunta dele, né? É o que eu estava falando. Acaba sendo uma necessidade, né? Quando dava para tocar, eu estava trabalhando com o Rorer Barella, com o Du, e às vezes eu ficava meio inquieto assim, e a Magda, a minha esposa, falava: arruma um show para tocar, você está meio nervoso demais, vai tocar, né? Então isso dava. Ela já percebia. É esquisito, é difícil falar, né? Como que é esse processo, né? Como é que você sente essa coisa de fazer música e tocar, né? Deixa eu ver aqui. Hoje, sua opinião, falta lugares legais. Na época, Vitória Pub, esse plástico, e hoje. Hoje o que tem, basicamente, é o Sesc, né? O Sesc é um lugar fenomenal para tocar, com muita estrutura e tal. Mas aqueles lugares super underground, meio podres da década de 80, isso não existe mais, né? Não tem lugar nenhum mesmo. Foi tudo demolido. É, é uma equação que não fecha. Então, assim, para o bem ou para o mal, tem o Sesc, né? E sobra os lugares gigantes, né? Que é para sertanejo, quem leva lá 2, 3 mil pessoas.
O Sesc, que você tem que entrar na fila e ter uma certa qualidade, alguma coisa boa para propor, que senão, como tem uma disputa muito grande pelo Sesc, tem uma triagem muito grande, mas aqueles lugares super underground assim, aquilo, pelo menos em São Paulo, se tiver em algum lugar, me avisa, porque eu desconheço onde tem, né? Ô, Miguel, o Agentes, eles gravaram dois compactos, né? E Sim. qual você prefere, o primeiro ou o segundo? Olha, são coisas. Ó, o Nivaldo aí. Nivaldo tocou com o Nazi, tocou com o Jovens Ateus, como é que chamava a banda dele? Muzak, com o Vitor Leite. Legal, cara. Qual que eu prefiro? São completamente diferentes, né? O primeiro a gente estava perdendo a virgindade, vamos dizer assim, né? Era a primeira vez no estúdio de todo mundo. A gente não tinha a menor ideia o que ia acontecer com aquilo, né? É, não tinha a menor ideia. No segundo já era assim, tem uma gravadora grande por trás, nossa, vai estourar. A gente queria gravar uma música, a gravadora queria outra, a gente queria o lado A, uma música no lado A, a gravadora inverteu, inverteu os lados, né? Assim, uma coisa que, sei lá, é, ajudou a desmontar a banda, esse segundo compacto. Ô, Miguel, chegou uma pergunta aqui para mim, do Lucas. Ele falou: Miguel, fala um pouco sobre o não wave. Então, a New Wave foi uma onda puramente nova-iorquina, né, onde você tinha Lydia Lunch, James White, Eight Eye Spy, até Ray Beats e coisas assim, né? Então eu gosto muito, principalmente de James White, sou super fã, tive o prazer de conhecer ele numa virada cultural, operei o PA para ele, dei carona para ele no meu carro até o hotel, um cara muito legal. E eu recomendo para quem quiser se aventurar no No Wave o disco dos Contortions. Eu acho que ali está um destilado. O Júlio era super fã de James White e No Wave, da No Wave nova-iorquina, porque ele morou lá há muitos anos, né? Ele viu toda essa turma ao vivo. Eu nunca imaginei que ia ver alguém, muito menos o James White, e muito menos operar o som para o cara. Então foi um negócio muito legal quando isso aconteceu. Foi a mesma virada cultural quando veio a Trus com o Plus Instruments. Então, uma virada cultural que deixou marcas. E a gente falando sobre a Gangue 90, você produziu o compacto da MEI, né? Sim, o Fire in the Jungle, que era um compacto que foi lançado pela EMI fora do Brasil, né? Tem duas músicas, tem Índio e Fire in the Jungle. Eu fui o produtor musical, o Logulo o produtor executivo, e foi lançado fora do Brasil, mas não teve muita repercussão, até onde eu lembro isso, né? Quando a gangue também desmontou, as gravadoras queriam ou imaginavam que as meninas podiam fazer carreira solo e ter sucesso, né? A própria Alice teve um disco solo gravado aqui, acho que produzido pelo É. Liminha e tudo, né? E Alguma mim, coisa o assim. Lobão e o Leão tocou no compacto da Hélice, É, o é, trio dele, né? é. Eu acho que a Denise não fez carreira solo. Ou Não, fez, eu não, não tô me lembrando muito bem. não, a Denise não, Ah, sim, a Denise não chegou. não. Mas Mas acho que agora vamos ela, fazer. acho que Oi, pode não, falar. acho que não era nem muito o desejo, a praia dela, né? Pensar em carreira solo. Ah, sim, sim. Então vamos fazer a nossa última pergunta aqui para a gente fechar nosso papo, né? E fala para a gente os seus. Ficou pergunta pendurada aí de alguém, alguma coisa interessante? Porque eu não consigo falar e ler todas as perguntas ao mesmo tempo. Não, para mim também não chegou. Até agora não chegou nenhuma pergunta aqui. Acho que não ficou nenhuma pergunta para trás, não. Mas Al- então, Vê vamos se fazer alguém quer nossa última fazer, pergunta aqui. vê se alguém quer É, fazer alguma pergunta ainda. vamos dar um tempinho aí pro pessoal, se alguém quiser fazer pergunta. Enquanto isso, a gente vai falando sobre outros projetos aí. Então, enquanto isso, vamos falando aí como foi
Para você, qual que é a melhor formação do Voluntários? Qual foi a melhor, na sua opinião? Aqui gravou o disco, sem dúvida. Nazi, Gaspa. Nazi, Gaspa, Thomas, Giuseppe e eu. Eu acho que não tem nenhum registro da época do Maurício. Não tem foto, eu nunca cheguei a ver. Tem uma foto que você usou no flyer, inclusive, o Maurício devia estar naquela foto, mas ele não chegou a tempo, que tem o Guilherme. Tem algum vídeo muito mal feito, assim, muito VHS, muito podreira, perdido no YouTube. Se procurar, acha alguma coisa lá, mas não dá nem para ver a gente. Aqui, ó, o Fernando, ele fez aqui uma pergunta que também seria a minha última pergunta, que era os seus projetos, seus próximos projetos aí, né? Deixa eu falar oi para o meu amigo Paulo Requejo, do Rio de Janeiro, o famoso Paulo Neuro, representante oficial do Voluntários da Pátria no Rio de Janeiro. Quando a gente foi as primeiras vezes para o Rio, o Paulo hospedou todo mundo na casa dele, botou todo mundo dentro do Santana que ele tinha, acho que era um Santana, instrumento, tudo, levou a gente para cima e para baixo. Se não fosse por ele, a gente estaria perdido no Rio de Janeiro. Então, deixa eu fazer uma coisa. Todo mundo pede em todas as lives para eu mostrar um pedal antigo. Então, eu vou mostrar um Color Sound Tony Bender. Isso aqui é uma espécie de Big Muff inglês. Esse aqui é do comecinho da década de 70. Um som gordo, maciço, assim, aquela coisa meio de começo do Black Sabbath, né? E tal. Alguma hora eu vou usar ele. Eu ganhei de um amigo e eu acho que eu nunca gravei, mas agora que eu tirei da caixa, acho que eu vou botar para gravar. Então, meus próximos projetos. O meu próximo projeto de criação mesmo continua sendo Blue Beast, com a Truus de Groot, minha querida amiga holandesa que mora nos Estados Unidos. Projetos de arqueologia, tem muita coisa rolando através do Matheus Mondini da Nada Nada. Então tem esse LP duplo do Agentes, tem o compacto do Ratos do Beco. Ele está com uma demo que eu produzi para o Metrópolis, que era a banda do Supla, a primeira banda do Supla, tem a primeira gravação de Garota de Berlim. Tá lá com o Matheus, ele deve transformar isso num disco também. Tem uma demo que eu produzi das Garotas do Centro, com o Regis Tadeu na bateria, tá lá com o Matheus, talvez vire disco, isso depende dele, não depende de mim. Eu fui até a produção e guardar durante 30, 40 anos o material e digitalizar e passar para ele. Então tá com ele isso aí. Tem algumas coisas, tem uma demo de 4 canais da formação do Voluntários da Pátria com a Akira. Pode ser que isso aconteça alguma coisa, pode ser que nunca veja a luz do sol, mas o meu foco, o meu interesse e a minha energia toda tá com o Blue Beast e com a Truss. Fiquem ligados, dia 2 de julho sai o EP. Eu vou colocar link, eu vou te mandar o link. Vai sair no programa no Soho Radio do Jim Sclavonos em Londres, o que para nós é uma grande honra, né? Pô, sensacional, hein? E aí, eu tinha falado que seria a última pergunta, mas vamos fazer só um bônus aqui. Você ainda tem aquela sua guitarra extrato, cor natural, que você usava nos anos 80? Tenho. Quer ver ela? Se você puder pegar pra gente aí, eu agradeço. Uma guitarra clássica aí, todas as fotos do Miguel, ele tá segurando essa guitarra. Eu tenho que sair daqui para pegar. Um minuto só. Vamos ver a guitarra aí. Essa mesmo. Quanto tempo você tem ela? Fender Stratocaster, comprada dia 27 de julho de 1974 na Manes, em Nova York. Maple Neck, Ash, chave de 3 posições, ainda não tinha chave de 5 posições, usada durante todo o meu tempo de Agentes, Gangue 90 e Voluntários da Pátria, usada na gravação desse disco de algumas músicas, e
Eu aposentei essa guitarra depois que o Tom Verlaine, do Television, usou ela em 3 shows aqui no Brasil. Então, tem história. É uma senhora, Demais. uma Demais. idosa, velhinha, linda, maravilhosa. Quando eu morrer, eu quero ser enterrado junto com ela. Pô, já fechou uma live aqui com chave de ouro, mostrando essa guitarra aí que é lendária. Todas as fotos dos anos 80, você tá segurando ela, né? É. Essa aí é a sua guitarra oficial, né? Bom, eu só tinha essa nos anos 80, né? Eu não tinha outra guitarra, então é o que tinha. Era essa e pronto. Pô, sensacional. Ô, Miguel, obrigado mesmo aí pelo papo. Gostei demais, espero que você também tenha gostado. Obrigado aí a todo mundo Gos- que entrou. E gos- tamo junto. Depois me manda os links aí que eu vou colocar na edição, beleza? Tá legal. Gostei muito também. Obrigado, obrigado a todos os que compareceram. Obrigado. Eu não consegui ler todas as perguntas, porque começa. Quem nunca fez É, live vai com. muito rápido. Parece crédito de filme de tão rápido, mas enfim. É, Estou à disposição aí. Se alguém quiser saber qualquer coisa, manda no Face, entra por aí, pergunta. Eu gosto de falar sobre a década de 80. Minha memória dessa época é melhor do que a memória de ontem. Tá bom? ah, sim. Pô, obrigadão mesmo, Miguel. Valeu mesmo. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Aline.